Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, um corte aí do jogo aberto, falando sobre esse grande jogo contra o Talleres e também sobre o caso de Bobadilla aí, que pode ser afastado por até 4 meses por injúria racial contra Navarro aí do Talleres. Deixa nos comentários a sua opinião e bora soltar o vídeo. Pelo mau desempenho no Campeonato Brasileiro, protesto, digamos, silencioso da principal organizada do clube. Sem a habitual festa na chegada do time. De um primeiro tempo de fraco futebol, temos o recorte do gol meio que sem querer do zagueiro Sabino. O empate veio em um vacilo da zaga que o atacante Girotti não desperdiçou. O segundo tempo estava indo na mesma batida, até que Zubeldia mexeu e colocou Luciano, Rian Francisco e Henrique. O Talleres brigava por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana e deu trabalho para o Rafael. Luciano também tentou uma, e na segunda, uma finalização no estilo desafogo. Golaço! Após o gol, o lateral Miguel Navarro estava chorando bastante, devido a uma suposta ofensa racista e xenofóbica feita pelo paraguaio Damian Bobadilla. A partida ficou paralisada por bastante tempo. O jogador estava inconsolável e queria deixar o gramado. O companheiro Portillo foi cobrar uma justificação de Bobadilla e os atletas se confrontaram em meio à confusão. No passado, em diferentes situações, uma equipe visitante de outro país vinha aqui e se apresentava uma situação de racismo. E hoje se passou com uma equipe local, com estrangeiros, e não aconteceu nada. Quais foram as palavras? Venezuelano morto de fome. O jogador venezuelano prestou depoimento após a partida aqui mesmo no estádio do Morumbi. Como São Paulo está de folga nesta quarta-feira, o Bobadilla deixou rapidamente as dependências do estádio. Ele foi procurado pelos policiais, mas não foi encontrado. Falando com a imprensa, Navarro se mostrou bastante abalado com o acontecido. Realmente é lamentável falar sobre esse tipo de coisa. Quando saiu o 2 a 1, eu pedi para o árbitro ir rápido. O Luciano estava dando praticamente a volta no campo e necessitávamos de jogar. O Bobadilla vira e disse: "Vocês querem fazer tempo." Eu disse: "Que tempo, se vocês estão ganhando?" Aí ele me disse: "Venezuelano morto de fome, que se faça justiça, isso não pode seguir acontecendo." Falei com o Ferrarese, que é venezuelano, disse a ele que estava muito mal, e o Arboleda se colocou do meu lado, porque sabia o que Bobadilla falou. Questionado na coletiva sobre o acontecido, Luiz Zubeldia disse isso. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. Clasificamos primeiro? As duas primeiras perguntas, classificamos em primeiro, com um time com muitos desfalques, com jogadores jovens, todos doando o máximo. Classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Se imagine no meu lugar. Estou no banco de reservas, a 50 metros. Vejo que a partida para por 10 minutos. O que posso saber eu dessa situação? Não sei do que estamos falando. O que posso eu saber dessa situação? 2 a 1, gol do Luciano bonito, o gol definiu o placar. O São Paulo consegue fazer a melhor campanha, confirma, né, o que já estava escrito. E o São Paulo segue na Libertadores e hoje só o Palmeiras tem melhor campanha que o São Paulo. Então tem mérito a isso, assim. A gente vai falar daqui a pouquinho dessa acusação de xenofobia do Navarro, não é? Lateral venezuelano do time do Talleres contra o Bobadilla. Mas antes a gente começa a falar do São Paulo, classificado, objetivo cumprido e vencendo a primeira em casa na Libertadores. Exatamente, Renata. Pela primeira vez na história, né, o São Paulo vence os 3 jogos fora de casa e estava devendo essa vitória para o torcedor dentro de casa. Não encantou, mas um primeiro tempo muito pobre do São Paulo e o segundo tempo, com a entrada do Luciano, melhorou. E não dá, algumas coisas que o torcedor cobra que não dá para entender. O Luciano é o maior artilheiro do São Paulo nos últimos 10 anos e com 11 desfalques ele é reserva ainda. Então, a gente não entende algumas situações no São Paulo. Foi poupado não, Ceci? Não é questão... Mas como que você vai ser poupado? O cara quer fazer gol, nós estamos falando de Libertadores. Todo mundo quer jogar, quer fazer gol. E se tá ali no banco, tem que colocar. Então, colocou o Zubeldia... né?
Precisou. O Tadieres se confirmou como o pior time desse grupo. O Aliança Lima foi para a disputa do play-off com o time da Sul-Americana. E Libertad e São Paulo seguem. Eu continuo batendo numa tecla que eu dou um desconto para a atuação de São Paulo ontem. É muita gente fora, jogadores importantes, jogadores decisivos. Quando você tem Lucas Moura e Oscar fora, como é que se articula tão bem? Os garotos estão aparecendo, mostrando competência, mas não é só isso. Ontem apareceu o Henrique Carmo também, um outro atacante que, de repente, pode dar frutos para o São Paulo. Acho que o time cumpriu seu objetivo na Libertadores muito bem e agora vai pensar no Bahia no Campeonato Brasileiro, Edu. Cumpriu muito bem, Renata, até porque pegou o último do grupo, né? Então isso deveria ser mais fácil, né? O São Paulo acaba complicando, às vezes, os jogos, principalmente dentro de casa. Além do que, a gente viu aí que o protesto da torcida antes do jogo e tudo, eu não vejo para tudo isso, mas eu entendo que a cobrança, a exigência é muito grande para vestir a camisa do São Paulo. E isso faz com que alguns jogadores não estão performando da forma como a gente imaginava, Renato. Edu, só para falar, o protesto é de acordo com o que o São Paulo vem apresentando o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor quer ver seriedade nas duas competições, enquanto o São Paulo, na Copa do Brasil e Libertadores, questão de Copa, se dedica. E no Campeonato Brasileiro está fazendo corpo mole. Então é muito perigoso, porque é um campeonato muito competitivo. Esse é o protesto do torcedor. Mas aí eu não entendo, aí está jogando contra a equipe. Pô, se você está indo lá, o São Paulo vai jogar, não importa se é Copa do Brasil, se é Libertadores ou se é brasileiro, ele tem que estar apoiando. Não, mas está apoiando, no entanto que... isso que o torcedor está falando, olha, nós estamos colocando 40 e poucos mil torcedores dentro do estádio, e vocês no Campeonato Brasileiro não se empenham, então esse é o papel do torcedor. O torcedor ali, ó, isso daí é apoiar, é mostrar uma insatisfação porque ele está lotando o estádio, e para que os jogadores se comprometam também no momento que estiver jogando no Campeonato Brasileiro. Essa é a indignação do torcedor. A minha opinião, eu acho assim, é muito cedo ainda, principalmente como a Renata falou. Tem jogadores fora, tem lesionados. Então não dá para você, de repente, cobrar uma performance tão grande assim do São Paulo. Eu acho que... E pode ser por isso que o Zubeldia também está tão nervoso, tomando tantos cartões também, porque ontem era para perder, hein? Que é tudo pro São Paulo perder ontem, o treinador começa a agitar, começa a colocar a molecada foi pra cima. Eu acho que é por isso que ele não tá tão calmo assim, também tá tomando cartão. Mas nervoso no jogo contra o Tadieres, um jogo morto, São Paulo já classificado, então... Não é por causa do time, ele joga junto. Tem que tomar um chá, que a Renata toma aqui. Eu não recomendo. Eu acho que ele tá tomando o mesmo chá da Renata. Porque tem treinador que numa hora dessa, ele senta chá de eletricidade. Ele senta lá no banco e fica olhando. Tem treinador que fica olhando, sentadinho lá, e o couro comendo. Mas, Ronaldo, aí põe o outro volante. Mas aí a gente tem que entender, um treinador ficar fora agora das oitavas de final. Principalmente jogando, vai ser jogo fora de casa. E final de semana contra o Bahia no Brasileiro também tá fora, né, do banco de reserva. Isso vai preocupar bastante. Não, mas tem que controlar os ânimos e agora vai ter aquela pausa, Copa do Mundo de clubes, de repente... Não adianta mais assistir. Eu, como torcedora, se eu tivesse uma vitória por 2-1, eu estaria rolando aqui no show do jogo. No show. Principalmente hoje, né? Não, hoje não, amanhã. Já pensou? Vamos ver amanhã. Mas o negócio é o seguinte, além do resultado positivo, excelente classificação nesse grupo do São Paulo, tem uma acusação de xenofobia feita pelo lateral Navarro do Tadieres contra o Bobadilla. A gente sabe que a Venezuela passa por uma situação muito calamitosa, muito grave, não é de hoje. E, segundo o jogador do time adversário, isso teria acontecido uma ofensa direta, né? Teriam ali naquele entrever, o Bobadilla teria falado sobre a condição do país dele, ele chorou. Ele foi às lágrimas, o Piero Matza, o árbitro, ele convenceu o atleta a permanecer em campo e depois ele não falou na saída, mas falou na zona mista. Então, uma situação que provavelmente vai ser levada adiante em momentos que a gente cobra tanto aqui casos de racismo, que a Conmebol tem feito até de maneira obrigatória, né? Uma campanha contra esses casos de discriminação, de ofensas e tudo mais. Então acontece algo desse tipo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, as palavras são dele, e aí ele sai muito revoltado, dá pra ver que ele perdeu a linha, a compostura. Cicinho, é uma situação que vai muito além do que é o futebol. Exatamente, Renato. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, a respeito dessas situações, porque é algo que no futebol existe e acaba afetando, né, algumas pessoas. Então, infelizmente,
aconteceu ontem no jogo do São Paulo. Eu já vivi situações assim, Renato, até com a minha pessoa, eu jogando, né, pelo São Paulo contra a LDU, na época o atacante, né, o meio atacante da LDU, o Agnaga, antigo jogador, ele encheu a boca de cuspe e para a câmera não pegar, ele veio, eu fui bater boca com ele, com a boca cheia de cuspe, me xingando, falando um monte de coisa para a câmera não pegar. Então isso existe no futebol. Mas, assim, temos que aguardar. O São Paulo não se posicionou ainda, o Bobadilla não se posicionou. Mas é algo que a gente fica triste. Mas dentro do futebol acontece realmente para tentar desestabilizar o jogador. E tem jogador que acaba sendo desestabilizado. A gente não concorda. Mas existe sim no meio do futebol essas situações para tentar tirar um ou outro jogador da partida, para que seja expulso. Mas a gente nunca é a favor. E os jogadores do Tajeres lembraram que já aconteceu de jogadores argentinos jogando no clube argentino, também saíram detidos, não é, de campo. Então, eles falaram, mas quando acontece pro lado brasileiro as pessoas dão menos importância. Não, não é isso. Isso vai ser levado a sério, com certeza. E é uma situação que eu particularmente fico triste, porque acho que o futebol tem o nervosismo, tem a ansiedade, tem a disputa, todo mundo quer vencer. Provocação. Só que tem limite também. E o limite, quando ele não é observado, é muito ruim para todo mundo, para quem acompanha, para quem está no espetáculo. Edu, vocês todos aqui, jogadores experientes, tiveram inúmeras situações na carreira. Realmente eu imagino que tem hora que dá vontade de perder a compostura, perder a linha, e é difícil você avaliar isso. Muito difícil, Renata, até porque xenofobia é crime, principalmente aqui no Brasil, e você vê essas cenas lamentáveis aí com relação ao jogador do Tajeres, né, a gente acaba refletindo bastante com relação à nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, o ser humano hoje está doente, né? A gente tem que se precaver e se preocupar bastante com esse tipo de situação, até porque, Renata, a gente somos exemplos, principalmente um atleta dentro do campo, muita gente está ali vendo. Então você tem que partir do exemplo para fora. Isso quando não acontece, é claro que a gente vai ser suspeito ainda, né, vão ser investigados, mas a gente lamenta, principalmente acontecendo aqui no Brasil, aonde que a gente procura sempre coibir esse tipo de situação. Rona, infelizmente isso aí virou até um tema central. O jogo ficou em segundo plano, quando acabou a partida ninguém mais falava tanto em classificação, e sim nesse caso, porque ficou uma situação muito estranha. Passou do limite, tudo tem limite. Eu acho que a gente passou por isso dentro de campo, a gente sofreu inúmeras coisas, a gente conseguiu estar centralizado naquilo, a gente conseguiu passar, mas aí já você chegar num ponto onde você afeta até a família do cara, porque realmente é uma situação difícil que ele está passando, a família também, o país em si. Eu acho que faltou ali um pouco de carinho, um amor no coração, porque se realmente foram ditas essas palavras para o jogador, é grotesco até, é desumano. Então passou da esfera futebolística, passou da esfera do ser humano. Então tem que ser levado isso aí até o final e que sirva de exemplo. Porque você pode sim desestabilizar o seu adversário. A gente fez muitas vezes isso. Xingar, ofender. Batendo palma, chamando, atenção, aquela coisa toda. Você é ruim, ali, esfera jogo. Agora, mexer com a família, mexer com tudo, aí falta amor no coração, Aí... Até numa situação dessa, né, a maneira de desestabilizar a equipe adversária, você mantendo a posse de bola, às vezes você fala, nosso time já está classificado, o seu não. E acabou de fazer o gol, tinha acabado de fazer exatamente. o gol. Então são coisas pertinentes ali dentro. Até porque, se o cara comete um ato desse, como que ele vai chegar em casa e lidar com a família? E ele teria falado sobre pobreza, sobre fome. Isso é covardia. Isso aí não está na esfera do campo, isso é covardia que foi feito com ele. E ele vai às lágrimas, então ele passou da esfera jogo. Então aí tem que entrar um processo mesmo. A ausência do flagrante, se tratando de um caso inafiançável, né, como o caso de xenofobia e de racismo, te parece que o Bobadilla poderia ter sido orientado ali pelo próprio São Paulo ou algum advogado para, de fato, assim que o jogo acabar, ele já ir embora? Porque até por orientação da Conmebol, os jogadores eles precisam passar pela zona mista. E o Bobadilla foi embora direto do jogo. Você acha que isso pode ter, de fato, interferido ali? Porque se acontece o flagrante, a história poderia ter sido outra, é isso?
Oi, Mariana, bom dia. Bom dia. Então, eu não tenho nenhum elemento para dizer se aconteceu ou não essa orientação de um advogado no caso concreto, né? É evidente que, num caso abstrato, se você tem ali a possibilidade de um flagrante e seu cliente já está se retirando do estádio, um advogado pode orientá-lo, de alguma forma, a acelerar isso. Mas eu não tenho nenhum elemento concreto nesse caso específico, né, para dizer que isso ocorreu. Tá? E, de todo modo, não ter configurado esse flagrante ontem não impede, de forma alguma, uma apuração, tanto policial quanto pela Conmebol. Então, por mais que se entendesse que era o caso de flagrante ontem e não tenha sido dada uma prisão de flagrante ontem, enfim, algo do tipo, essa ocorrência vai ser registrada, e inclusive por conta da repercussão e do interesse da imprensa e do atleta vítima, né, haverá uma apuração em âmbito criminal, em âmbito desportivo, ao que tudo indica. Doutor João, no caso de racismo, a gente sabe que o que diferencia a injúria é você fazer uma ofensa ou ao indivíduo ou a uma coletividade. No caso, se confirmarem as palavras do Navarro, houve uma ofensa a uma coletividade. Nos casos de xenofobia também há essa diferença? O raciocínio é parecido. Eu só faria um apontamento aqui. É como você falou, professor Celso, exatamente isso. Um crime de racismo ele é uma ofensa a uma coletividade e um crime de injúria racial é uma ofensa a um indivíduo, né? Tem essa diferença. No caso aqui, pelas aspas que a imprensa circulou, que o jogador teria narrado, né? Apesar de, claro, ele também ofender a uma coletividade, a todo um povo, né? A ofensa era dirigida objetivamente a um atleta. Então, eu entendo que o enquadramento seria, sim, de injúria racial. É óbvio que, ao ofender um atleta por sua nacionalidade, você também está ofendendo todo o seu povo, claro. Mas, diretamente, né, o alvo daquela ofensa, objetivamente, era o atleta. Portanto, eu entendo que, se confirmado o ocorrido, seria caso, sim, de injúria racial e não do crime de racismo. O que, comparativamente, ameniza uma possível punição. Teve uma mudança recente, estamos falando de um fato praticado no Brasil, portanto, Código Penal e leis brasileiras, né? Teve uma mudança recente que agravou um pouco, justamente por haver uma diferença histórica entre o crime de racismo e o crime de injúria racial, a pena de injúria racial foi aumentada, né? Você tem pena prevista de 2 anos a 5 anos de prisão, tem uma longa trajetória até você definir uma pena aqui, ou mesmo uma denúncia, então a gente está falando de, se confirmado, se houver uma condenação, uma pena criminal de 2 a 5 anos que pode ser convertida em prestação de serviços comunitários, algo do tipo, né? Então, mas essa diferença de capitulação entre o crime de racismo contra a coletividade e o crime de injúria racial contra o indivíduo já foi maior, né? Já houve uma diferença maior. Só para pontuar, nessa Libertadores já houve um caso de suspensão de um atleta por algo semelhante. O uruguaio Pablo Cepelini, do Aliança, no jogo da fase preliminar contra o Boca, chamou um torcedor do Boca de boliviano, de forma assim a querer menosprezar, né? Pejorativa. E no caso, a prova foi o depoimento de um jornalista argentino, e ele está suspenso por 4 meses pela Conmebol. É engraçado porque, assim, o senhor está dizendo, né, doutor, que fica entendido como injúria racial. Não sei se a Conmebol entende da mesma forma, se ela entende como xenofobia e tal, mas ela aplicou uma punição mais grave do que normalmente tem aplicado nos casos de racismo por parte de torcedores. É verdade, talvez, se fosse uma coisa de jogador, fosse um pouco diferente. Mas já a punição de 4 meses, ele não jogou essa fase de grupos, apesar do time ter se classificado, e alertando expressamente para o caso de uma reincidência de uma punição muito mais grave. Isso está no texto de punição da Conmebol. Seria o caso semelhante, esse caso do Bobadilla? O senhor imagina que a Conmebol vá tomar uma decisão parecida com a que fez com o Cepelini? Eugênio, ótima sua pergunta. A Conmebol, por regra, para todo fato
possivelmente para toda infração praticada num dos seus torneios, racismo ou qualquer outra infração, xenofobia, ou jogar uma garrafa em alguém, enfim, qualquer infração, abre um expediente disciplinar para apurar e se confirmar uma culpa e uma responsabilidade. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. São Paulo com uma grande vitória para cima do Tajeres, jogando dentro de casa, né? Um jogo importante, onde o São Paulo precisava vencer para poder conseguir se manter aí, se manter com uma boa campanha para poder estar decidindo o jogo aí, principalmente das oitavas de final dentro de casa, ao lado da sua torcida, né? A gente fica na torcida aí para que Zubeldia venha cada vez mais agregando valor a esse time. Foi um jogo duro, não foi um jogo fácil. Conseguiu virar ali já no finalzinho, mas deu tudo certo. São Paulo sai com a vitória, 2-1 jogando de casa, um gol de Sabino, um gol de Luciano, belo gol de Luciano, né? O Luciano que teve aí uma ótima atuação hoje jogando dentro de casa, e a gente fica na torcida aí para que o São Paulo, que já está classificado para as oitavas, venha com tudo aí para poder estar buscando aí essa Libertadores, buscando avançar cada vez mais de fase, chegando aí às finais. Deixa nos comentários aí o que você achou do jogo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.